Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto super interessante e que, se você ainda não ouviu falar, com certeza isso vai fazer parte da sua vida muito em breve, que são as criptomoedas. Você já deve ter ouvido falar de Bitcoin, blockchain, e esse vídeo é para justamente desmistificar tudo isso e falar para você o que é cada palavrinha dessa, o que é que representa isso. Então, fica comigo. Bem, como a gente está falando de coisas de economia, de finanças, de dinheiro, de mercado financeiro, vale muito a pena você entender a origem do dinheiro, como é que o dinheiro surgiu. E eu tenho um vídeo muito bacana que eu postei no meu canal, vai aparecer aqui no card, dá uma passadinha lá para você entender de onde é que veio o dinheiro, como é que o dinheiro surgiu e como é que o sistema bancário se estabeleceu e qual é o segredo que os bancos não contam, poucas pessoas sabem. E aí você vai entender por que é que surgiu a criptomoeda, por que é que surgiu o Bitcoin, qual é o anseio, qual é o objetivo disso tudo. Você deve lembrar, estudando história na época do ensino fundamental, do ensino médio, que antigamente as negociações eram feitas na base da troca, do escambo. Alguém tinha laranja e trocava por farinha, outro tinha as canas de açúcar e trocava por peixe. Então as pessoas iam trocando o que queriam uma com as outras. Com o tempo, essa troca começou a ficar mais complicada porque as pessoas precisavam diversificar o seu consumo, as coisas que desejavam, e às vezes a pessoa que ela queria comprar determinada coisa não queria aquela mercadoria que ela tinha, Por exemplo, eu tenho só peixe, mas eu quero comprar pão, e a pessoa que está vendendo pão, ela não quer peixe. E aí, como é que faz? Então, começaram a dar um valor, agregar um valor às mercadorias conforme o tempo de trabalho que cada um levava, Ou seja, um dia de trabalho dava para pescar quantos peixes? Um dia de trabalho dava para colher quantas frutas, quantas verduras. Então, o dia do trabalho, aí começou a exploração do tempo, a pessoa vender o tempo para ganhar dinheiro, para ter valor. Então, um dia de pesca, aquele produto ali, aquele resultado do dia de pesca era trocado por um dia de colheita. E assim, as coisas começavam a ser negociadas. Com o passar do tempo, as coisas foram ficando mais complexas por conta de quantidade, como eu falei, de gosto, de necessidade de diversificar. Então, decidiram criar uma unidade de moeda para valer alguma coisa em troca dessas mercadorias. E aí foi criado a questão da moeda de ouro ou de prata, que era bem rústica, era usado o metal por conta da durabilidade, E as pessoas aí atrelaram àquela moeda um valor correspondente ao dia de trabalho. E as pessoas começaram a trocar suas mercadorias por essa moeda. Então, esse vídeo que eu citei aqui conta muito bem toda essa história, e aí fala que depois, com as moedas, começaram a ter muitos roubos, começaram a ter as pessoas que andar com aquele saco cheio de moeda pesada, dificultar, e aí algumas pessoas espertas falaram, vou armazenar as suas moedas, os ourives, Vou guardar suas moedas aqui e vou cobrar uma taxinha, um percentual disso, e eu guardo sua moeda num cofre, com proteção, ninguém vai roubar e vai ficar protegido. Começou a surgir a ideia dos bancos. Com o tempo, tudo isso evoluiu, os bancos começaram a dominar tudo, a gerir a moeda, inclusive a emitir moedas, e esse vídeo conta tudo, muito bem isso tudo. E hoje chegamos ao mundo que estamos, onde o governo e o banco dominam tudo que é relacionado a finanças. Existe um sistema financeiro que controla tudo que você faz. Aí existem as moedas internacionais, o dólar, o euro, ienes, libra, aqui no Brasil o real, e qualquer tipo de transação, de negociação comercial exige que você passe pelo sistema financeiro de bancos e governos. Isso tudo trouxe muito problema, muita escravidão da gente. A gente paga muitos juros, muita taxa, muitos impostos e não temos serviços de qualidade. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um monopólio, um cartelzinho de bancos. São 4 ou 5 bancos de grandes empresários, amigos dos políticos, e que dominam tudo, fazem as taxas de juros. Se a gente paga 15% de cartão de crédito, 15% de cheque especial, a gente foi acostumado a pagar muitos juros, e quando a gente vai investir o dinheiro para render, numa poupança rende 0,3%. Vai render numa CDB, numa renda fixa, no LCA, no LCI, em qualquer tipo de fundo, é 10% ao ano. Ou seja, para a gente ganhar o rendimento é sacrifício, 10% ao ano. Agora, para a gente pagar juros para o banco, é altíssimo, a gente paga 15%, 20% de juros. Ou seja, ficamos refém do sistema monetário, do sistema financeiro. Isso causou indignação em muita gente. Até então, antes da internet, não era possível a gente, ser humano, cidadão, simples mortal, ter acesso a um monte de informações. Com o advento da internet, quando a internet chegou, acabou popularizando e dando acesso a pessoas comuns, cidadãos, a terem a possibilidade de participar, de entender e de investir nesses mercados. A gente, cidadão comum, começou a ter acesso a coisas que até então só bancos tinham,
só os governos e grandes fundações, corporações. Então hoje, através da internet, a gente consegue negociar dólar, euro, ienes, libra, através do mercado de forex, de exchange, né, de câmbio de moedas. A gente começou a ter acesso a informações muito mais do que antigamente. Então a internet revolucionou a questão das locadoras com os filmes, a Netflix, revolucionou essa questão dos táxis aí com o Uber, revolucionou a questão aí das hospedagens, dos hotéis com o Airbnb. A internet está revolucionando muita coisa. O Spotify, esse mundo da música. Então, assim, a internet chegou e quando ela entra, ela muda, ela transforma a maneira como a gente consome produtos e serviços. E chegou a vez do dinheiro. Um cara ou um grupo de pessoas, não se sabe, eu acredito que foi um grupo de pessoas indignadas com o sistema financeiro, é anônimo isso, atribuíram o nome a Satoshi Nakamoto, é um cara, inventaram esse nome e se atribui a criação da tecnologia blockchain a esse cara. Então, o que é que esse cara fez? Alguém ou um grupo, né, criou uma tecnologia chamada blockchain, que é como se fosse um cofre virtual, digital, cheio de códigos, de criptografias, né, cheio de chaves, de números difíceis, complexos matematicamente falando, e ele criou um tipo de moeda virtual, botou dentro desse cofre, chamado de criptomoeda, de criptografado. Para ter acesso a esse cofre precisa da chave, precisa decodificar os números, decifrar. E essa primeira moeda ele chamou de Bitcoin. É uma moeda de bits, chama dados, né? A menor parte de um processamento de dados do computador, da linguagem de computação, né? De análise de sistema é o bit. Então ele chamou Bitcoin, uma moeda digital de número de computador. E colocou dentro do blockchain, que é como se fosse um cofre fechado debaixo de 7 chaves de criptografia. Então, se atribui essa criação, essa tecnologia ao Satoshi Nakamoto, mas eu acredito, por conta desse videozinho que está aqui, por conta da história, do contexto, que foi um grupo indignado, insatisfeito e querendo acabar com a hegemonia do sistema financeiro, dos bancos e dos governos. Isso traz liberdade para a gente. Tira as amarras, as correntes do brasileiro, de qualquer cidadão de bem ao redor do mundo que ficou refém do sistema financeiro. É importante você saber, quando a gente faz qualquer tipo de comunicação, de transação pela internet, fica uma cópia com você, você manda um e-mail, por exemplo. Você manda um e-mail, fica na sua caixa de saída o e-mail, e na pessoa que recebeu o e-mail fica lá na caixa de entrada. O e-mail ele fica copiado. Se essa pessoa encaminhar para outra ou para um grupo, o e-mail ele vai se duplicando, ele vai cópia atrás de cópia. Então tudo que é feito na internet, ela tem essa cópia, ela fica duplicada, triplicado, quadruplicado, cria-se cópias daquilo. E não podia transferir dinheiro para a internet, até antes dessa tecnologia blockchain, porque se você tivesse 100 reais e quisesse transferir para outra pessoa pela internet, na hora que você enviasse, ia ficar 100 reais contigo ainda e o dinheiro ia duplicar, ia 100 reais para a pessoa. Ou seja, os mesmos 100 reais virariam 200 reais. Então nunca foi possível usar transações financeiras usando a internet sem usar o banco. Com o banco pode, né? Com corretoras, com o sistema financeiro atual podia, mas sem usar o sistema financeiro não tinha como, porque a internet duplicava. Se você quisesse mandar, ia ficar um número com você e outro número com a pessoa que recebeu. Então, sem usar banco, sem usar o sistema financeiro, sem usar os governos, as corretoras regulamentadas pelos governos, não tinha como a gente negociar dinheiro pela internet. Esse Satoshi Nakamoto, que é um nome fictício, ou esse grupo, desenvolveu essa tecnologia através da internet chamada blockchain, que fez com que a gente pudesse enviar dinheiro para outra pessoa sem ficar cópia. Transferir o dinheiro saindo daqui, hoje eu consigo mandar 100 dólares, 100 reais, para outra pessoa usando essa moeda sem ficar copiado. E aí trouxe a revolução que a gente está vivendo hoje. Ele criou o Bitcoin, que é uma moeda, colocou dentro do cofre e colocou a software livre. É uma programação que está aberta para qualquer pessoa, qualquer usuário pegar e desenvolver e criar. Tanto é que a Bitcoin foi a primeira, mas hoje existem diversas criptomoedas. Inclusive o Bill Gates, né, da Microsoft, ele que inventou o Windows, ele tem a moeda dele, que é a Ethereum. Então tem várias criptomoedas. Mas então, Jardel, beleza, eu entendi. Tem um blockchain, que é o cofre, o cara criou para não usar bancos, conseguir mandar a moeda de um lugar para o outro sem ficar cópia, né? E como é que faz para eu tirar esse Bitcoin dessa criptografia, desse cofre? Toda a transação de criptomoeda, ela funciona através de processamento de dados, de leitura de código, de decifrar códigos, números de computador. Então, como a internet é uma rede mundial de computadores, toda transação
passa pela rede mundial de computadores, ela é descentralizada. Não tem uma única instituição que tem a moeda como os bancos, como os governos. Então não tem controle de uma única pessoa, de uma única instituição. A própria internet é que processa, emite e confirma as transações, as operações. Cada computador que está participando desse processo. Então, para tirar a moeda do cofre, do blockchain, você precisa baixar um aplicativo, um software de mineração, que chama de mineração, né? Porque a moedinha foi atrelada a um símbolo parecendo uma moedinha de ouro. E lembra-se que o ouro no início lá, né, tinha que minerar nas minas, bater lá a picareta para tirar e extrair o ouro. Então deu essa conotação de mineração do Bitcoin. É quando você usa seu computador ou pessoas usam máquinas potentes de computação, de processamento de dados para ler o cofre, o blockchain, processar as informações e extrair a moeda lá de dentro. Quando o cofre abre, você tira uma quantidade de moedas, na hora que a moeda sai, o cofre fecha e gera outra criptografia, gera outra chave. E aí tem que processar tudo de novo para tirar um pouquinho. Então, quando os computadores processam e tiram uma moeda, então fragmentos dessa moeda é tipo uma comissão, cada um fica com uma partezinha, com um fragmento, e acaba sendo lucrativo, porque essa moeda acabou tendo valores. É importante saber que o blockchain, quando ele nasce, quando ele surge, e o Bitcoin, ele nasce com uma quantidade limitada de moedas. O Bitcoin, por exemplo, tem uma limitação dele. Se eu não me engano, 27 milhões de Bitcoins foram gerados, né? Então, você vai tirando, vai acabando. Parece que já tiraram quase 20 milhões de Bitcoins, só tem mais 7 milhões aproximadamente. Os números eu não tenho, talvez eu bote aí na edição, não sei de cor, mas aproximadamente é isso. Então, quando você vai tirando, vai acabando, e você não tem como emitir mais Bitcoin. Fica circulando apenas aqueles Bitcoins criados no blockchain que estavam no cofre. No sistema financeiro atual, qualquer banco, né, Reserva Federal nos Estados Unidos, Banco Central, pode do nada criar dinheiro. E aí que vem a inflação, vem os problemas, vem dívida externa. Porque se alguém, ao bel prazer, decidir criar R$1, vai lá e cria uma nota de real do nada, faz criar. E o Bitcoin, a criptomoeda, evita esse tipo de coisa. Então é como se a gente estivesse de fato trazendo de novo o valor daquilo que de fato existe e a limitação. E quando tem limitação, cria valor, que é valor agregado porque é escassez. É a lei do mercado, da oferta e da procura. Então, a mineração é justamente isso. Pessoas, computadores que processam os dados do blockchain e tiram criptomoedas. Pode ser Bitcoin, Ethereum, pode ser qualquer moeda. Então, cada moeda tem o seu blockchain, tem o seu cofre. E quando as pessoas vão ali processar aquelas informações, sai do cofre. Para você armazenar Bitcoin, você precisa ter uma carteira em alguma plataforma. E aí começaram a surgir vários sites, plataformas de diversos locais do mundo. Aqui no Brasil tem várias. E também como se fosse um banco para armazenar o seu Bitcoin. Um banco, só que um site, um banco digital. E aí pessoas criaram empresas para também ajudar você a guardar, proteger e cobram uma taxa para você. É como surgiu o banco, está se repetindo. Então por isso você precisa ter muita atenção para não ser mais uma vez ludibriado por empresários que vão ali querer dominar os seus Bitcoins, cobrar taxas abusivas. E você também tem que ficar esperto ou esperta para não cair em falsos bancos, né, em falsos sites. Pessoas que estão dizendo que vai guardar o seu Bitcoin e vai roubar o seu Bitcoin. Então você precisa analisar, pesquisar, saber quais são as empresas sérias com CNPJ aqui no Brasil, que realmente tem suporte, que tem pessoas que já operam há tempos e realmente vale a pena você guardar. Foi assim que os grandes bancos que a gente tem hoje criaram segurança e confiabilidade no cidadão. Então existe a carteira de Bitcoin, você cria um site, uma plataforma, coloca seus dados, você pega esse endereço, então você acumula Bitcoin, guarda, faz saque, transferência, tudo por essas carteiras de Bitcoin. E tem vários sites. Eu, por exemplo, eu uso a Bitcoin to You, que é uma aqui no Brasil, tem um suporte bacana e eu faço minhas transações por ela. Como a criptomoeda e o Bitcoin começou a ser conhecido e usado sem regulamentação, sem banco cobrando taxa, isso começou a viralizar porque trouxe liberdade. As pessoas começaram a transferir dinheiro daqui para um parente que está em outro país sem precisar pagar altas taxas. E isso começou a ser interessante porque deu liberdade às pessoas fazer o que querem com o seu dinheiro. Então, é importante você saber que blockchain é a tecnologia, que é um cofre digital que foram criadas moedas digitais. A primeira foi o Bitcoin. Ele é descentralizado, são as redes de processamento de computadores ao redor do mundo, a rede de internet que gerencia, não tem uma única instituição, não tem uma única empresa que toma conta de tudo, então ele está descentralizado. Qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa pode minerar, só que quanto mais minera, mais difícil fica abrir esse cofre. Então, hoje, só grandes computadores, grandes máquinas podem fazer a mineração do Bitcoin, por exemplo. Mas de uma moedinha que está surgindo agora, uma moeda nova,
você consegue fazer no computador da sua casa, mas se você não sabe se essa moeda de fato é de procedência, tem realmente segurança. Com isso, como o Bitcoin se tornou uma moeda só que digital, igual ao euro, o dólar, o ienes, né, ganhou valor porque as pessoas começaram a usar, a transferir, então isso trouxe valor. Ela começou a também participar do mercado financeiro, participar das oscilações, as pessoas começaram a especular, a investir, é o que a gente chama de trader, né? Eu falei de um vídeo aqui também que eu vou deixar aqui falando do Forex. O que é Forex? Que é o mercado de moedas tradicionais, convencionais dos países, dos governos, euro, dólar, ienes, libra, franco suíço. Então, do mesmo jeito que funciona com as moedas, está acontecendo com a criptomoeda, com o Bitcoin. Então as pessoas compram em um preço quando ela baixa o valor, espera subir, quando sobe ela vende. Então ela faz o trader, ela compra e vende para fazer lucro. Isso é o que a gente chama de trader, o mercado de criptotrader. E também tem corretoras que já têm uma quantidade boa de moedas onde você compra Bitcoin e vende Bitcoin. Igual tem corretoras no Brasil que você entra para investir nas ações da Bolsa de Valores. E existe corretoras de criptomoeda. Então você pode fazer uma arbitragem, você tirar o dinheiro de uma corretora que está vendendo e comprando em um preço e colocar em outra que paga mais ou paga menos. Então quando você faz negociação entre corretoras, isso chama de arbitragem. Você acaba ganhando na troca de moedas entre as corretoras. Que é a arbitragem, já falei da mineração e do trader. Basicamente é isso, eu sei que é muita informação, sua cabeça pode estar aí dando um nó, mas se você voltar e acompanhar direitinho, assistir a história aqui do dinheiro e o segredo que os bancos têm, que pouca gente sabe, você vai começar a se adaptar e a conhecer esse mundo sensacional que está libertando a gente, que está revolucionando o mercado financeiro. E que se você participar, você pode oferir grandes lucros, ter rendimento, alavancar o seu dinheiro, porque é tendência e o futuro está chegando. Na verdade, o futuro chegou. Quer você acredite em tudo isso, ou você não acredite, em breve você vai estar usando criptomoeda, e em breve você vai estar vendo tudo isso acontecendo no bar da sua esquina, na padaria, no supermercado, porque foi assim com a internet, foi assim com o Netflix, foi assim com o cartão de crédito, as coisas estão evoluindo. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho, que eu tenha contribuído. Então se você gostou, dá aquele like, aquele curtir aí, comenta, diz qual é a dúvida, qual é a curiosidade, se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho para você receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Me acompanha também nas minhas outras redes sociais, vai aparecer o link aí no Facebook e o meu Instagram para você me acompanhar lá. Vou deixar o WhatsApp também e dizer para você que eu estou investindo nesse mercado de criptomoedas. Se você quiser participar, lucrar, me procura, porque a gente pode conversar um pouquinho sobre a empresa que eu estou investindo da Coreia do Sul, que tem uma oportunidade sensacional para você colocar pouco dinheiro, pode começar com $100, aproximadamente R$500, e você começar a lucrar, participar dessa evolução que está chegando até a gente. Então, mais uma vez, obrigado, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.